Já de volta com o nosso Band Mulher. E agora sim, mulher, vamos falar de um assunto que é chato, né? Incomoda a gente no dia a dia. Principalmente, minha filha, quando você bota aquele biquíni assim, ó. O que foi que... Quando você dorme de um jeito e acorda com as pernas tudo marcadas. Ai, meu Deus, isso aconteceu comigo, hein? Isso acontece com muitas mulheres. Nós vamos falar sobre varizes, sabe? Aquelas veias bem dilatadas que incomodam tanto esteticamente quanto também causam aquela sensação, pelo menos nas pernas, né? De peso. Pois é. E essas veias, elas podem aparecer em qualquer parte do corpo, tá? Mas são mais comuns nas pernas, realmente. E muitas mulheres entre as idades aí de 35 e 60 anos lutam contra as varizes e podem se perguntar, né, o que é que causa? Por quê? Por que que isso que acontece comigo? E quem vai conversar e explicar tudinho pra gente aqui hoje é o doutor Alisson Pinheiro, que é cirurgião vascular e angiologista. Pode vir aqui com a gente. Seja bem-vindo, viu? Boa tarde, Fernanda. Boa tarde. Vamos sentar aqui no nosso sofazinho. Doutor, rapaz, esse negócio de variz incomoda demais, viu? E eu, na verdade, comigo, vou contar um pouco da minha experiência. Comigo, eu vi acontecer muito depois da minha gestação. Primeira gestação, nossa, muitas varizes na perna. E aí, por que que isso acontece? Existe uma explicação? Sim, Fernanda. Primeiramente, boa tarde pelo convite para estar aqui hoje. É uma honra poder contribuir com informações tão importantes como as varizes. E sobre relação aí à gestação. A mulher, durante a gestação, ela tem um aumento do hormônio, o estrogênio. Então, esse hormônio, ele prejudica a circulação da mulher por conta das veias. Ele causa uma vasodilatação. Então, a mulher, durante a gestação, ela tem aquela característica de acumular mais líquido no corpo. Então, todas as veias, elas vão ficar mais dilatadas e essas veias, elas começam a ficar mais tortuosas. Então, tem um aumento da incidência de varizes nesse período. Outra característica é porque, como o bebê ele vai crescer dentro da barriga, ele acaba meio que comprimindo a circulação interna nessa região. Então, aquela região inferior, ela começa a aumentar a tensão ali, a tensão vascular, e aquele excesso de pressão, ele causa um aumento também das varizes nesse período. Olha só, gente, tá vendo? Tudo tem uma explicação. Você acha que não tem, mas tá tudo ligado uma coisa à outra, né? Com certeza. E eu acredito que é uma grande queixa de muitas mulheres. Acho que em homens acontece varizes também? Ou é algo que ocorre mais em mulheres? Sim, hoje, na verdade, existe também varizes em homens, só que a frequência ela é 5 vezes maior em mulher do que em homem, principalmente por conta desse hormônio, que é o estrogênio, que é o principal hormônio feminino. Então, mais homem também existe. E até quando tem casos em homem, costumam ser maiores, aquelas veias mais dilatadas, mais tortuosas, mais saltadas na pele. Mas também é bem frequente. E aí, eu sei, eu estava na minha família, né, tem um histórico já de as mulheres terem muita variz. Minha avó tinha bastante problema, né? E aí a gente sempre falava assim, a vovó tem problema de circulação, né? Era isso que a gente resumia dessa forma. A vovó tem muito problema de circulação, vive com as pernas doendo, as varizes doem demais. E a gente sabe que é uma doença que não tem cura, né? Isso, exatamente, Fernanda. Na verdade, as varizes ela é uma doença que não tem cura, ou seja, o mais indicado é você tratar ela o quanto antes e ficar fazendo manutenções. Por quê? Porque você vai evitar que elas voltem mais recentemente. Normalmente, a gente sempre orienta cada paciente nosso, depois de fazer algum tratamento, manter um retorno a cada um ano e meio, para poder fazer as manutenções que a gente chama. Então, o ideal realmente é você controlar ao invés de ficar evitando. E como que é esse tratamento? O que seria o tratamento especificamente? Pronto. O tratamento de varizes hoje, ele está mais moderno. Por quê? Os métodos mais tradicionais, como a cirurgia de varizes, hoje já é um método ultrapassado. De acordo com a evolução da tecnologia, hoje a gente já tem procedimentos bem mais modernos que a gente consegue fazer alguns tratamentos sem precisar operar, sem precisar fazer corte. Ou seja, só para tu ter noção, tem pacientes nossos que fazem o tratamento de manhã e à tarde já está indo para a academia. Oh. Então, não tem mais repouso, não tem mais aquela história de ficar com perna para cima, perna enfaixada. Então, hoje a rotina ela é praticamente imediata. Você sai do consultório fazendo suas atividades totalmente normais. Gente, eu não sabia disso, que era tão rápido assim. Isso, com certeza. Já vou, hein? Quero, ó, tchá. Sem varizes, projeto sem varizes. Mas eu quero saber o seguinte, doutor.
o que fazer para... Assim, a gente não sabe exatamente a causa específica de cada pessoa, mas o que fazer, por exemplo, para evitar? Pronto. Algumas medidas, na verdade, eu costumo até falar para minhas pacientes, que hoje, principalmente a questão da estética, que é o que elas buscam mais, perna bonita hoje ela é reflexo de uma perna saudável. Então, o que é ser saudável? Você tem que fazer atividade física, você tem que ter uma alimentação saudável, você tem também que tratar suas varizes. Então, para evitar aquilo ali, a gente precisa fazer manter esses hábitos mais saudáveis durante o dia. Então, o principal fator hoje ele é genético. O principal fator das varizes hoje é genético. Então, se você já tem uma predisposição genética para ter varizes, você tem que contribuir com o restante, que é o restante dos fatores, que é o sedentarismo, é o segundo pior hoje. Então, a gente realmente tem que controlar. E aí, trazendo um outro tema, né? A minha avó tinha, por exemplo, que eu falei, né? Esse problema da circulação. Então, ela tinha muitas varizes, sentia realmente muitas essas dores, né? Fazia, na época dela, era a cirurgia de varizes, isso, né? com certeza. Ficava com aquele tempo com a perna enfaixada assim, ficava todo mundo apavorado. Mas a minha avó, por conta desse problema, não sei se tem uma relação, por conta desse problema da varize, desse problema de circulação, num momento que ela já estava bem idosa, que ela teve uma pneumonia, essa pneumonia se agravou um pouco e ela teve um trombo, né, na perna que se deslocou até o pulmão e aí ela faleceu de uma embolia pulmonar. Essas varizes estão ligadas a esse problema também? O fato de você estar com varize, você pode ligar um sinal de alerta para, tipo, meu Deus, eu tenho que cuidar disso aqui, porque eu posso ter uma trombose. Sim, Fernanda. As varizes elas é um fator a mais contribuinte para a trombose venosa profunda, que é o quê? A varize ela é uma dilatação. O termo técnico dela hoje é uma dilatação das veias e aquela dilatação ela prende mais sangue dentro daquela veia. Então o sangue ele fica meio que parado. Aquele sangue parado ele acaba com o tempo gerando irritação na veia e forma pedaços de trombo. O que é trombo? É aquele sangue mais coagulado. E aquele trombo ele pode se soltar, como foi o que aconteceu aí, e pode subir lá para o pulmão e causar embolia pulmonar. E aí você pode ir a óbito realmente por conta disso aí. Então hoje as varizes elas são fatores de risco para embolia pulmonar e para trombose venosa profunda. Por isso que é importante, então, tratar, não negligenciar, achar que é só estético, não é, né? E precisa realmente ser tratado. Com certeza. Hoje as varizes elas não são só estética, ela também é saúde. Mas assim, primeiramente a gente tem que quebrar aquele tabu de que estética não é importante. Eu vou te falar uma coisa, lá na Univarese, por exemplo, muitas pacientes minhas, elas chegam e falam, doutor, chegam a chorar durante a consulta dizendo que tem vergonha de mostrar a perna para o marido, outras chegam e falam que adora ir à praia, mas que tem vergonha de usar um biquíni. Então, para você ter noção, isso aí ela impacta demais na qualidade de vida da paciente, ela impacta demais na estética dela. Então, você vê que a importância da estética ela também é fundamental na saúde da mulher. É isso, para você se sentir bem, né? Se sentir melhor. Doutor, quero agradecer, viu, a sua participação, os esclarecimentos aqui. Muito obrigada. Obrigado. Até a próxima. Vamos pensar em outros temas para a gente conversar sobre esse assunto. Pode ser? Pode ser, sim, com certeza. E, gente, agora eu tenho um recadinho para vocês aí de casa, tá? Vem pra cá, porque